Fala pessoal, eu sou o Diogo Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer as últimas informações sobre o Fluminense. Fluminense que sofreu uma derrota ontem para o Atlético Mineiro. Thiago Silva deu declarações polêmicas. Será que está acontecendo alguma coisa que a gente não sabe? Mas a gente vai falar tudo no decorrer desse vídeo. Queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, deixa seu like, porque toda vez que você deixa o like aqui, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, entrega cada vez mais para tricolores e nos ajuda a chegar cada vez mais longe. Tem uma opção nova aqui também, hypar o vídeo. Se você puder clicar aqui também, você ajuda o nosso vídeo a ganhar um alcance maior e clube de membros ativo. Seja membro do canal para dar aquela fortalecida. E sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. O Fluminense ontem, jogou contra o Atlético Mineiro, abriu o placar, tomou o empate, tomou a virada, empatou o jogo e no último lance do jogo tomou o gol do Atlético Mineiro de 3-2. E o que a gente pode analisar de mais uma derrota do Fluminense? Tem alguns fatores para mim que são cruciais, tanto da atuação do time quanto as declarações pós-jogo do Thiago Silva. Para mim, até chama mais atenção as declarações pós-jogo do Thiago Silva, tá? O jogo se desenhou de uma forma onde o Fluminense conseguiu se defender bem a maior parte do tempo, sem ser efetivo ofensivamente, sem conseguir produzir praticamente nada ofensivamente. Tanto que o Fluminense deu um chute no gol, um chute do Everaldo que a bola passou longe demais do gol, Nem coisa de chute ao gol, não foi nem na direção do gol, o Everson não precisa nem se defender. E no segundo tempo o Fluminense abre o placar numa falha do Lianco. O Lianco tenta dar uma cavadinha, a bola fica a feição, o Canóbio chuta e faz 1-0. Foi até um belo gol do Canóbio. Canóbio que mais uma vez não fez uma partida boa, mas conseguiu fazer um gol para contribuir. Quando o Fluminense abre o placar, o Renato Gaúcho meio que estava com algumas, acho que estava com 2 substituições prontas já para mexer, ele espera um pouco e o Fluminense começa a ser atacado pelo Atlético, atacado, e a gente sabia que o gol do Atlético era questão de tempo, até que aconteceu realmente, eu esqueci o nome dele, o Rubens, lateral esquerdo, acerta um chute no ângulo do Fábio, e logo depois tem o segundo gol também do Atlético Mineiro, outra falha defensiva do Fluminense, toma 2-1, e aí o Renato Gaúcho faz as mudanças, aí ele coloca Keno, coloca o Renato Augusto, coloca o Hércules também entra no jogo, faz algumas modificações, agora não vou lembrar todas, mas a principal para mim foi o Serna. O Serna mais uma vez entra no jogo com muita vontade, muita disposição, se movimentando bem, e é dele o gol de empate. Martinelli consegue roubar uma bola do Hulk, dá um passe muito bem feito, passe Martinelli, um belo passe, e o Serna entra e faz o 2-2 ali, e depois a gente toma um gol, 5 escanteios seguidos, no quinto, esqueci o nome dele agora, desviou a bola no primeiro pau, a bola entrou lá no ângulo, o Fluminense tomou o 3-2. E esse resultado, para mim, reflete muito do que foi o jogo. Boa parte do tempo o Fluminense não deixou o Atlético atacar, mas depois que o Fluminense faz o gol, ele recua muito e o time do Atlético consegue martelar ali até fazer o gol. E o Fluminense perde essa partida. E eu tive muita sensação de estar vendo o time do Mano Menezes jogando, achando um gol, que foi o gol do Fluminense, recua todo mundo, fica ali tomando a pressão e acaba no final perdendo a partida. Então, mais uma vez, eu deixo aqui minha crítica para o Renato. Ele até mexeu no time, fez uma escalação ali com 3 volantes para tentar reforçar o sistema de marcação. Para mim, ainda é um erro manter o Canóbio entre os titulares, mas o time muito pobre de ideias na fase ofensiva ainda. Um time que não consegue produzir nada ofensivamente. Fez 2 gols, mas não foi gols trabalhados, Foram gols muito mais em falhas individuais do adversário do que em construção de jogo do Fluminense. Então já passou mais de um mês de trabalho do Renato, já era para esse time estar melhor entrosado na fase ofensiva e ele agora também tem a desculpa para falar que não está tendo tempo para trabalhar o time. Ele não tem viajado com o time para os jogos fora do Brasil, ele está ficando com a semana inteira livre e a gente não vê esse time rendendo muito bem. Outro ponto também que muitas pessoas estão levantando é a questão do campo sintético. Só que no intervalo do jogo, a reportagem da Globo falou que os jogadores do Fluminense não estavam sentindo tanto o impacto do campo sintético, que perguntaram para os jogadores e falaram isso. Só que também, uma das coisas que tem um amigo nosso aqui do canal, o Hugo Borré, sempre fala, cara, já passou da hora também do Fluminense pegar um campo lá do CT Carlos Castilho e colocar uma grama sintética ali. Vai jogar na semana contra um time que tem grama sintética, treina a semana toda na grama sintética, porque realmente o jogo fica um pouco mais rápido. Mas tem que fazer essa adaptação para parar também de dar desculpas que é sempre por causa do campo sintético que acaba realmente atrapalhando e tudo mais. Então isso daí é um ponto também que a diretoria do Fluminense precisa rever rápido. Mas por enquanto o que mais me preocupa é o que o trabalho do Renato Gaúcho não sofre evoluções conforme vai passando as semanas. Agora muito provavelmente a gente deve vencer o próximo jogo contra o União Espanhola, que é um time bem fraco. Depois tem o Juventude, que também acredito que meio que aos trancos de barco a gente possa conseguir uma vitória ali, mas estou muito preocupado, principalmente com esse Super Mundial. Com o futebolzinho que a gente tem jogando, a gente vai passar vergonha no Super Mundial se o time não conseguir engrenar rápido. E também, para estar complementando aqui,
vou falar um pouquinho sobre o Thiago Silva. O Thiago Silva foi entrevistado pós-jogo e deu a declaração que falou que está faltando um pouco mais de caráter, o time correu um pouco mais e falou que tem algumas coisas que tem que ser tratadas internamente. Cara, o Thiago Silva, ele sempre volta e meia dá algumas declarações polêmicas. Ele já deu declaração de falar que quando ele voltou para o Brasil, né, que ele deixou a família lá e tudo mais. Só que essa declaração liga um sinal de alerta. Será que está acontecendo internamente no grupo do Fluminense? Será que realmente está faltando gente correr? Será que está faltando realmente, está tendo algum problema interno? Eu conversei com algumas pessoas e algumas pessoas falaram, realmente a declaração dele dá a entender que está tendo algum problema ali interno e não está conseguindo ser tratado, porque já teve a troca de treinador, já teve a mudança ali, e mesmo assim ele veio da primeira entrevista coletiva após lesão e dá essa declaração. Então fica, né, a dúvida no ar se o que está acontecendo ali internamente, que tem que ter mais, tem que ser tratado entre eles. Claro, tem alguns assuntos de elenco e tudo mais que eu entendo que tem que ser tratado entre os jogadores, mas quando ele fala que tem que ter mais caráter, correr um pouco mais, isso daí não é uma declaração comum do dia a dia. E não é querendo, tipo assim, vamos criar polêmica aqui, não é criar polêmica não. O Thiago Silva teve o microfone ali e falou exatamente isso. Então, pra mim, liga o sinal de alerta pra gente poder entender o que acontece no Fluminense. A gente não tá jogando bem. Já tem algumas rodadas que a gente não joga bem. Então, tipo assim, eu tenho pra mim, não tem a ver com a fala do Thiago Silva, nem nada disso. Mas eu acho que eu acho muito claro que tem a questão do Renato não estar viajando com o time, isso pode ter um impacto negativo dentro do vestiário e a declaração do Thiago Silva também mostra que pode ter algumas outras insatisfações. Isso precisa ser tratado quanto antes para que a gente consiga realmente de fato deslanchar na temporada, porque eu não estou gostando da nossa forma de jogar, o time do Fluminense não vem bem. E, claro, uma das coisas que tem que atribuir um pouco ao elenco. O elenco não é tão capacitado assim, mas também o trabalho do Renato Gaúcho precisa ser mais cobrado. E essa é a minha maneira de ver, minha forma de pensar nesse momento. Tomara que as coisas comecem a se encaminhar. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve aqui no canal Falando de Flu, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo com mais algum amigo seu tricolor. E tem a opção aqui, hypar o vídeo. Se você puder clicar nisso aqui, você nos ajuda muito. Saudações tricolores e até a próxima.